Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Que Deus abençoe o seu dia, te guarde, te proteja, te dê todos os livramentos necessários. Que Deus te conceda graça entre você e cada pessoa com as quais você se relacionar nesse dia. Que o Senhor te faça bem-sucedido em todos os seus caminhos. Que boas notícias cheguem até você nesse dia e que ao terminar esse dia você possa se assentar no lugar de descanso, glorificar o nome do Senhor e saber que chegou o final de um dia mais do que vencedor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Receba, toma posse no seu coração e na sua alma nessa verdade e desfrute do melhor dia que Deus te deu para viver, que é esse dia de hoje. Ontem já passou, amanhã chegará. Então, o melhor dia que nós temos é esse que estamos vivendo nele. Que Deus continue te abençoando. E meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje eu quero te chamar à reflexão sobre culpa e sobre perdão. Isso mesmo. Eu quero compartilhar com você e trazer uma luz sobre o seu coração diante de muitas angústias que muitas vezes pode estar acometendo o seu coração. Quantas vezes ou quantas pessoas você já viu dizendo, ou você mesmo já disse, que depois de ter cometido alguma falha, algum erro, você diz assim: eu não me perdoo por isso. Eu não consigo me perdoar por isso, eu cometi esse erro, essa falha, trouxe tantas consequências, trouxe tantos problemas para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo, e você se culpa de uma forma muito dura e severa. Eu conheço alguns casos muito duros de pessoas que ficaram uma vida inteira sendo escravizados pela própria culpa. A culpa, ela é muito dura e pesada. A culpa, ela é cruel e ela definha a alma da pessoa. Muitas pessoas estão hoje vivendo angústia, sofrimento, doenças psicossomáticas terríveis por não conseguirem se livrar de culpas. Existe uma realidade nas nossas emoções e naquilo que é a nossa vida que está relacionado com a culpa, o erro, entender que somos culpados, até um certo sentido. Nós precisamos de ter isso, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos corrigir os nossos erros, para que nós possamos perceber onde temos ferido as pessoas. É importante nós entendermos esse sentimento de culpa que ele é presente na vida de qualquer pessoa. A questão toda é ficarmos presos à culpa a vida inteira. Eu conheço uma história de um homem que ficou por mais de 15 anos numa situação de rua, por causa de um acidente que ele teve com sua família, perdeu seus filhos, a sua esposa, e nesse acidente ele estava alcoolizado e ele se sentiu tão culpado que ele não conseguia se perdoar, perdeu toda uma carreira profissional, perdeu seus bens, perdeu seu patrimônio, tudo que ele tinha, ele perdeu, foi embora, se tornou um morador de rua e ele foi encontrado por uma pessoa que, ao conhecê-lo, entrevistá-lo, descobriu que ele não conseguia se livrar da culpa, a culpa de ter envolvido a sua família naquele terrível acidente. Mas eu tenho uma palavra para você nesse dia. Deus nos enviou uma palavra de consolo, uma palavra que traz sobre nós o alívio sobre toda a culpa. Deus quer que você seja perdoado. Deus já providenciou perdão para você. Jesus já perdoou todos os seus pecados, todas as suas falhas. Mas muitas vezes nós estamos presos a essa culpa relacionada às nossas emoções. E Deus também tem cura para isso. Deus tem cura para a sua alma. Hoje nós vamos ler um texto aqui onde o Senhor fala sobre nós aprendermos a nos perdoar,
precisamos nos perdoar diante das circunstâncias. Entender que a palavra de Deus, ela é mais verdade do que as circunstâncias que você vive, faz toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes as circunstâncias, elas são difíceis, são gritantes, elas nos causam tanto sofrimento ou dor. Mas a palavra de Deus vai ser sempre maior do que as circunstâncias. A palavra de Deus, ela que é de fato a verdade para nós. A circunstância nós estamos passando por ela, mas ela não é verdade. Ela é apenas um fato temporário na nossa vida e que tem data para acabar. Nós só precisamos nos valer daquilo que Deus diz na sua palavra a nosso respeito, o que Deus diz na palavra dele a respeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia aí nas suas mãos, abrir comigo na primeira carta do apóstolo João, ali 1 João, capítulo 3, versículo 19. 1 de João, capítulo 3, versículo 19. Como eu sempre digo, você pode dar uma pausa agora no vídeo, pegar a sua Bíblia. Esse texto está lá no finalzinho da Bíblia. Bem no finalzinho você pode abrir ali 1 de João, capítulo 3, versículo 19. Acompanhe comigo essa leitura. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Preste bem atenção nesse texto. Vou ler novamente para você. Acho muito importante nós nos atentarmos a esta palavra. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Descansa o seu coração no Senhor. Entregue para Ele todas as suas dores, todas as suas culpas, todo esse sentimento de culpa que tem prendido você no passado, que tem causado tanta depressão, que tem bloqueado a sua vida, que tem impedido você de romper em fé, que tem trazido sobre você um peso que você vai carregando ao longo de tantos anos. Deus diz na palavra, se o nosso coração está nos acusando, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que a nossa existência. Deus já providenciou para mim e para você o perdão. E Ele está dizendo, descansa em Deus, porque Ele é maior do que as acusações do seu próprio coração. Deus é maior do que as dores que são carregadas sobre você. Deus é maior do que as circunstâncias que você vivenciou. Deus não está dizendo nem para mim, nem para você que aquilo que aconteceu não é um fato. Ele apenas está dizendo, não fique preso a isso, porque você vai somente vencer essas circunstâncias se você tirar de cima de você o peso da culpa, da acusação, da condenação, que até as pessoas ao seu redor já te perdoaram, mas você não consegue se perdoar. Não se coloque no lugar de Deus. Se Deus já te perdoou, nós não podemos tentar ser maiores do que Deus. Todas as vezes que nós não nos perdoamos, é como se nós estivéssemos acrescentando sofrimento à cruz de Cristo para ser suficiente para que nós sejamos perdoados. Quando você se prende à culpa, você se prende ao sacrifício, ao sofrimento, como se ele fosse necessário para se somar ao sacrifício de Cristo para que você fosse perdoado. Jamais será. Não há qualquer sacrifício nosso que possa chegar sequer a uma só assim, linha
escrita de tudo aquilo que Jesus passou na cruz por nós. Não há em nós mérito algum. Nós somos dependentes, carentes do perdão do Senhor, da sua graça, e devemos exercer misericórdia e compaixão conosco mesmo. Devemos exercer essa ação para conosco, de nos perdoar. Não se prenda à culpa, não se prenda ao que já passou. Libere o seu coração para que ele possa desfrutar do dia de hoje, daquilo que Deus tem para você hoje. E o que Deus tem para você é que você é perdoado, que você está livre da culpa. Então, não coloque culpa onde Deus já tirou. Não se prenda às suas emoções. Busque ajuda, busque apoio e amparo espiritual, busque aconselhamento, busque pessoas que orem junto com você, pessoas que proferem a palavra de Deus sobre a sua vida, para que você seja renovado nas suas forças. E definitivamente, quando você liberar o seu coração de toda acusação, você vai experimentar a paz. Você vai entender que de nada adiantou você guardar tanto sofrimento e angústia de culpa sobre a sua vida. Deus quer te libertar hoje. E por isso, antes de orar, eu vou ler novamente essa palavra para você, para que você se livre de toda e qualquer culpa, independente do que você tenha feito, independente de qual circunstância você vivenciou. Você precisa ser livre. Deus deseja que você seja livre. E o texto é esse aqui. Leio novamente. 1 de João, capítulo 3, versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vamos orar? Pai, toma nas suas mãos agora cada pessoa que hoje está vivendo debaixo de culpa, de acusação, debaixo, Pai, das angústias e ansiedades que a culpa traz. Todo medo trazido pela culpa seja nessa hora eliminado. Pai querido, que esta pessoa que recebe essa oração agora e que carrega culpa, que está preso nesse sentimento, ela possa ser livre, que ela possa despertar para um novo dia, livre de toda acusação, de toda culpa. E por isso eu peço que o Senhor toque agora e mude o coração dessa pessoa. Traga sobre ela um novo coração, um coração segundo o coração do Senhor, Pai. Um coração quebrantado, um coração contrido, um coração perdoador, cheio de compaixão e misericórdia por si mesmo, por aqueles que estão ao seu redor. Porque, Pai, eu estou bem certo que a Tua palavra é que é a verdade e que nenhuma dessas ações que essa pessoa tenha feito, que tem colocado ela no leito da depressão, da angústia e da ansiedade, nada disso pode ser maior do que o amor do Senhor por nossas vidas. E por isso, você que está ouvindo essa mensagem agora, eu declaro sobre a sua vida, seja perdoado, seja curado, seja liberto, porque Jesus já fez essa obra para você, já disponibilizou. Tome posse disso nesse dia. Seja livre, seja abençoado para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Deus continue te abençoando, te guardando, te conduzindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, venha fazer parte desse conteúdo aqui diário para que você possa engrossar essas fileiras. Você estará sempre debaixo das nossas orações. Curta o vídeo, deixe o seu comentário, deixe também o seu pedido de oração. Me fale aí de onde que você está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, qual que é a sua cidade. Diga para mim aí e vai ser uma honra para nós poder servir você através da oração. E, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo. Certamente você conhece uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, que precisa receber paz e libertação sobre a vida dela. E este é o dia que Deus preparou para esse milagre. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando
E nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para as nossas vidas.